Olá, quinto período. Hoje nós temos aula referente à nossa disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica 2, PPP 2. Na aula anterior, nós trabalhamos com a pesquisa documental, na qual eu trouxe para vocês as minhas impressões sobre o texto que vocês haviam lido na aula retrasada. E ali nós podemos assim observar quais são as principais características da pesquisa documental, quais são os tipos de fonte, qual a diferença da pesquisa documental para a pesquisa bibliográfica. Então, vários elementos que nos ajudaram ali a entender essa pesquisa documental. E hoje nós vamos falar de um tipo de pesquisa. Na verdade, assim, é um conglomerado, são várias formas de pesquisar que a gente condensa no que eu chamo de pesquisa. Eu chamo, não, né? Os autores chamam de pesquisa autobiográfica ou pesquisas com história de vida. E também a gente encontra na literatura alguns autores que falam de pesquisa narrativa. Mas, de modo geral, a lógica é a mesma. É claro que há algumas diferenças sutis e também não tão sutis que, se você procurar literatura especializada, você percebe. Mas, de um modo geral, aqui a gente vai se referir a essa pesquisa autobiográfica, entendendo como uma pesquisa que trata de histórias de vida e também uma pesquisa que trabalha com narrativas. A gente encontra alguns autores que falam pesquisa biográfica e autobiográfica. Eles também diferenciam isso. A biográfica é quando eu conto a história da sua vida. A autobiográfica é quando você conta a história da sua vida. Então, de modo geral, ambas trabalham com narrativas. Então, a gente vai falar aqui de pesquisa biográfica, autobiográfica, pesquisa de história de vida, pesquisa narrativa, entendendo que há algumas diferenças entre elas, mas que elas caminham numa direção próxima, que é a ideia de pesquisar por meio das histórias narradas pelas pessoas. Gente, é um tipo de pesquisa encantador, um tipo de pesquisa muito legal, muito interessante, que não é tão explorado assim, que vocês têm condições de desenvolver com pesquisas nas disciplinas, com pesquisas de TCC e na pós-graduação de vocês e por aí vai. Tá? Então, eu trouxe assim alguns elementos com base em um artigo, um texto, que eu anexei no mesmo e-mail que eu mandei aqui o link para vocês. Eu também enviei o texto para vocês fazerem a leitura durante essa semana. E deixei tudo isso na plataforma Google Classroom, lá no Google Sala de Aula, que a partir de agora é o local por onde nós vamos fazer as nossas comunicações. Essa semana, talvez semana que vem, eu ainda envie por e-mail, até para que todas as pessoas acessem lá a sala de aula, se adaptem, mas depois a nossa comunicação ficará toda por lá. No Mentor eu provavelmente vou continuar colocando, porque lá é o registro nosso da faculdade, né? Mas o contato agora fica bem mais fácil lá, centralizado numa única plataforma, que é o Google Classroom, ou Google Sala de Aula. Então vamos para o nosso conteúdo efetivamente. Pesquisa autobiográfica, né? As pesquisas com história de vida. A pesquisa autobiográfica trabalha com histórias de vida, biografias, autobiografias, memoriais. Então, gente, história de vida é a história contada sobre um sujeito, seja uma história contada por ele mesmo, que aí a gente está falando da autobiografia, ou uma história contada por outro sujeito, que é a biografia. Então, essa basicamente é a diferença. É comum a gente encontrar isso na literatura, mas na literatura, até na literatura comercial, não somente no âmbito acadêmico, e principalmente fora do âmbito acadêmico. Né? A gente tem assim a biografia da Frida Kahlo. Se eu vejo um livro lá na livraria para comprar, a biografia da Frida Kahlo, eu sei que não foi ela que escreveu. Foi alguém contando a história da Frida Kahlo, porque é uma biografia. Se eu encontro lá a autobiografia do Roberto Carlos, foi ele que escreveu. Pode ser que não tenha sido ele que escreveu propriamente dito. Alguém trabalhou com ele, mas ele é que narrou. Então, por isso que é a autobiografia. Então, a gente encontra fora do âmbito acadêmico, biografias e autobiografias. Mas aqui nós estamos falando no âmbito da pesquisa. Pesquisa por meio das histórias de vida das pessoas, seja biografia ou autobiografia. E os memoriais, que são formas de relato também, a gente pode trabalhar aqui com diários, é bem comum você desenvolver esse tipo de pesquisa também com diário. Então, são formas de registros dos relatos.
As fontes de dados para esse tipo de pesquisa são as narrativas, as histórias orais, também fotos, vídeos e filmes, diários, documentos em geral. Aqui a gente pode olhar isso, né? Pô, mas fontes de dados, fotos, vídeos. E aí a gente pensa, mas isso não é pesquisa documental? Porque a gente falou que na pesquisa documental a gente pode usar fotos, pode usar vídeos, pode usar diários. A diferença é aqui o foco na história de que um sujeito viveu. Essa é a diferença. Porque lá na pesquisa documental eu não estou focado em uma história de um sujeito, aquilo que um sujeito viveu. Eu estou lá buscando naqueles documentos, que podem ser fotos, vídeos, diários, leis, jornais, enfim, eu estou buscando naqueles documentos fatos, dados, e não histórias de um sujeito. Essa é a diferença. Aqui, ela se assemelha sim com a busca documental em alguns casos. Mas o que eu busco é a história de vida de um sujeito. E não um fato histórico específico ou um momento histórico, como que as coisas estavam acontecendo em um determinado momento, quais são as pistas históricas que um documento me traz. Não, aqui eu quero saber da história de vida de um sujeito ou de um grupo de sujeitos. Trata-se de uma pesquisa dependente da memória. Gente, isso aqui é essencial que a gente já destaque. Quando eu falo de pesquisa biográfica ou autobiográfica, né, com história de vida, eu estou falando de memória. A memória é um elemento psíquico nosso muito importante para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. E a nossa memória ela vai sofrendo alterações e adaptações conforme a fase de desenvolvimento na qual nós estamos. E é muito interessante trabalhar com memória. Ela é o componente essencial na característica do narrador, daquela pessoa que está fazendo o relato, com que o pesquisador trabalha para poder reconstruir elementos que possam auxiliá-lo na compreensão de determinado objeto de estudo. Então eu quero, por exemplo, saber como que era o trabalho de determinados professores numa determinada escola, num determinado local e num determinado período. Então, para identificar isso, eu não vou buscar documentos, eu não vou buscar registros, eu vou buscar memórias. Eu vou encontrar sujeitos que possam me relatar. Então, a memória é essencial, porque é ela que o narrador vai utilizar para me contar tudo isso. E assim eu, pesquisador, vou reconstruir e poder compreender aquele objeto de estudo que eu estou investigando. Então é assim um tipo de pesquisa muito vinculado também ao trabalho com história. É muito estimulante, gente, tá? Para quem gosta de trabalhar com as subjetividades, com o modo como cada pessoa ressignifica os fatos e os objetos, é muito legal. É um tipo de pesquisa voltado para as subjetividades. Eu destaquei isso aqui, coloquei bem grande. Uma investigação que considere antes as emoções e intuições do que dados exatos e acabados. Eu confesso que quando eu li esse texto, porque eu não tinha lido esse texto ainda que eu mandei para vocês agora. Ele não é um texto novo, mas eu encontrei ele agora. E eu lembrei de várias de vocês e vários de vocês. Porque quando a gente, né, eu já lecionei para vocês lá no primeiro período, no segundo período, no quinto período agora. Então eu conheço alguns perfis e eu percebo que para algumas de vocês e alguns de vocês, esse tipo de pesquisa voltado para a subjetividade, um tipo de pesquisa que considere as emoções e as intuições das pessoas mais do que dados estatísticos, condiz com o perfil de alguns de vocês. Então é isso que eu acho muito legal nessa disciplina, que a gente vê um monte de tipo de pesquisa e num dado momento a gente vai se identificando com alguns deles. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu vejo algumas de vocês, ou alguns, fazendo aqui pesquisas com história de vida, pesquisa com narrativa, tentando entender situações por meio de relatos, por meio de narrativas. É muito interessante. Algumas pessoas tenho certeza que vão se identificar com esse tipo de pesquisa. Principalmente porque aquelas pessoas que gostam da subjetividade, que gostam de trabalhar com essa singularidade humana, com essas distintas visões de mundo, com essas distintas percepções da realidade, é algo que
é muito interessante para algumas pessoas. As narrativas, né, as histórias, os relatos, eles permitem, dependendo do modo como são relatados, universalizar as experiências vividas nas trajetórias dos informantes. Como assim? Não é sempre. Mas muitas vezes, se eu conheço o relato de uma ou de algumas pessoas sobre um determinado fato ocorrido, eu posso sim universalizar esse relato e dizer que as outras pessoas que presenciaram aquilo também viveram aquilo daquela forma. Só que não é sempre que eu posso fazer isso, então é importante ter muito cuidado. Ela não é uma pesquisa simples de ser feita. A gente tem que ter muito cuidado com essa universalização. Se uma pessoa conta como foi um fato, dependendo da quantidade de elementos que eu tenho, eu posso dizer sim que aquele fato foi vivido daquela forma pelas outras pessoas que estavam no contexto. Mas se eu não tenho fundamento suficiente, eu tenho que ter um cuidado para não dizer isso. Pode ser compreendida essa pesquisa autobiográfica como um diálogo entre o individual e o sociocultural de um determinado período histórico em uma determinada cultura. Gente, isso é muito importante. Quando a pessoa faz esse relato e me traz um relato, uma memória, ela está aqui produzindo um diálogo entre o que ela viveu e o que a sociedade e a cultura da época viviam. Isso é importante a gente entender também. Nós conversamos um pouquinho sobre isso, eu falei um pouquinho sobre isso com vocês na última aula sobre pesquisa documental. Então, se eu tenho um relato de uma pessoa me contando como era a escola durante a infância dela, lá na cidade que ela morava, o que ela vai me contar me narrar, ela me traz um diálogo entre como ela viveu aquele período e como era a sociedade e a cultura daquele período. Ela vai me trazer alguns elementos daquela sociedade, daquela cultura naquele tempo que ela viveu. Alguns desses elementos realmente vão ser característicos daquele tempo, mas outros não. Pode ser que ela me traga alguns elementos que eram muito peculiares dela e da família dela, e não do contexto ou da cultura da época. Eu acredito que vocês estejam entendendo essa relação. É um diálogo muito interessante. Eu posso ter vários fatos históricos registrados nos livros de história sobre a educação primária em Santa Catarina na década de 70. Eu posso ter vários relatos nos livros de história, mas se eu peço para uma pessoa que estudou o ensino primário em Santa Catarina na década de 70 me contar como era, talvez algumas das coisas que elas me contem corresponda ao que eu encontro nos registros dos livros de história, mas outras coisas não, porque ela ressignificou, porque ela entendeu a partir da sua subjetividade, porque ela viveu num contexto peculiar, subjetivo, familiar, diferente do que a sociedade da época vivia. A gente percebe isso nos relatos, por exemplo, sobre a ditadura militar no Brasil. Tem muitas pesquisas com história de vida sobre a ditadura militar no Brasil. As pessoas que viveram esse período, elas ainda estão vivas, né? Por isso que a gente se assusta quando alguém nega a tragédia que foi o regime militar no Brasil. E essas pessoas, elas, né, viveram, elas foram presas, elas foram torturadas, elas tiveram seus parentes perseguidos, sequestrados, mortos. Então isso você tem assim várias, nós tivemos, né, programas do governo para fazer todo essa busca por esses relatos, porque o Brasil ele passa assim uma vergonha mundial por não reconhecer os seus crimes de ditadura, enfim. E então a gente teve a Comissão da Verdade, que foi toda essa busca pelos relatos das pessoas que viveram a ditadura militar no Brasil. Só que algumas pessoas que viveram esse período, elas não estavam nos grandes centros urbanos, elas não estavam nos grandes centros universitários. Então, para algumas delas, a ditadura militar no Brasil não trouxe perseguição, não trouxe violência, não trouxe morte, não trouxe coisas ruins, porque ela não estava envolvida no cenário político da época que fazia com que algumas pessoas fossem perseguidas. Então, você encontra às vezes relatos de pessoas que viveram esse período no Brasil e que esses relatos eles não trazem o que a gente entende que aconteceu lá no período da ditadura. Por quê? Porque essas pessoas elas viviam contextos muito peculiares,
muito específicos, contextos que não estavam sob a mira dos militares na época. Então, para elas, isso não foi tão relevante assim. Então, foi só um exemplo, né? Um exemplo de que, às vezes, a gente encontra narrativas que destoam, dependendo de como que a pessoa viveu aquele momento. A importância dos contextos aqui, gente, é essencial. Tá? Nessa pesquisa autobiográfica, a compreensão dos contextos, ela determina o acerto ou o erro da pesquisa. Abraham, que é a autora aqui do nosso texto, ela destacou 3 planos distintos para a gente compreender o contexto. Então, quando eu entrevisto alguém, que eu faço uma pesquisa narrativa, como que é essa pesquisa narrativa geralmente, gente? O mais comum é com entrevistas recorrentes. O que é entrevista recorrente? Para que a pessoa realmente resgate todas as suas memórias, lembre de tudo que ela viveu, de como foi, como não foi, eu tenho que fazer entrevistas abertas. Eu não posso ir com perguntas muito fechadas. Eu faço a pergunta, eu tenho a minha pergunta da entrevista, mas eu tenho que deixar a pessoa fazer todo o caminho dela. São entrevistas longas e recorrentes, porque não pode ser só uma entrevista. Porque às vezes eu vim aqui, fiz a entrevista, perguntei para ela rápido, ela respondeu, depois eu fui embora, ela lembrou de outra coisa, ela conversou com alguém, ela foi lá mexer nas fotos dela, nos cadernos antigos, ela resgatou um monte de coisa. Então, dali uma semana eu tenho que voltar, dali outra semana eu tenho que voltar, eu vou estabelecer um vínculo com essa pessoa. Quanto mais ela me conhece e confia em mim, mais ela vai trazer detalhes das suas narrativas. Então, esse tipo de pesquisa, acontece com entrevistas recorrentes. Não é vai lá, faz uma entrevista e tchau. Eu estabeleço um vínculo com aquele sujeito. E para entender isso que ela me narrou, eu tenho que entender os contextos. Por exemplo, o contexto vivido no passado. É aquele exemplo que eu dei para vocês ali do regime militar aqui no Brasil, né? Uma pessoa pode trazer uma narrativa que ela viveu lá no regime militar. Ela era, na época, um estudante universitário, então os universitários foram muito perseguidos ali durante a ditadura, e aí era uma pessoa que tentava ir para a rua, tentava fazer protesto, tentava falar aquilo que pensava. Então essa pessoa ela foi muito perseguida, ela teve seus amigos mortos, sequestrados, ela teve que sair do país. Então tá, ela viveu assim esse contexto lá. Uma outra pessoa vivia lá no interior do oeste de Santa Catarina, onde não tinha universidade, não era uma pessoa que se envolvia com política, não tinha televisão em casa, só tinha um radinho de pilha. Então, para essa pessoa, ela não sentiu perseguição, ela não sentiu que estavam cerceando a liberdade de expressão dela, ela não soube de ninguém que morreu, foi assassinado no contexto dela. Então, por exemplo, quando eu quero entender por que uma pessoa me conta uma coisa e outra pessoa me conta outra do mesmo período, como que pode? Um dos dois estar mentindo? Não. Elas viviam em contextos diferentes, na mesma época. Na mesma época. Então é muito importante a gente entender isso. Vamos dar um outro exemplo. Você ouvir um relato de alguém que vivia durante o regime militar no Brasil, lá numa favela do Rio de Janeiro, na favela da Rocinha. E aí, ao mesmo tempo, você vai pedir um relato de uma pessoa que viveu durante a ditadura militar, lá em Brasília, uma filha de um dos grandes generais do Exército. Essas pessoas vão trazer para nós histórias sobre a ditadura militar completamente diferentes. Então, nenhuma das duas está mentindo. Elas estão fazendo o seu relato conforme o contexto em que elas viviam. Tudo bem, era o mesmo país e era o mesmo período histórico, mas os contextos eram muito diferentes. Por isso que as narrativas vêm muito diferentes. E por isso que eu preciso entender o contexto daquela época em que a pessoa vivia. O contexto em que ela vivia naquela época. Para entender a narrativa dela. Também preciso entender o contexto do presente do sujeito. Porque o contexto no qual ele vive hoje interfere no modo como ele ressignifica o que ele viveu. E também o contexto da entrevista. O contexto da entrevista pode fazer com que a pessoa conte mais coisas ou menos coisas. Se ela já tem confiança com o pesquisador, ela vai contar alguma coisa a mais. Se ela não tem confiança, ela não vai contar. Se ela está num lugar confortável, que ela sabe que não tem ninguém olhando, que ela sabe que ela pode falar o que ela quer, vai ser um tipo de narrativa. Se ela está num contexto que ela não tem concentração, que tem alguém ali ouvindo e ela está constrangida de contar o que ela viveu, ou se ela não quer que alguém da família escute, ela já não vai me contar.
Então, quando eu faço uma pesquisa narrativa, eu tenho que prestar atenção em todos esses contextos na hora de analisar a narrativa, aquela história que me foi contada. Porque eu tenho que entender o contexto, como a pessoa vivia no passado, o contexto que ela vive agora e o contexto da entrevista. Tudo isso influencia na narrativa, né? Na história. Os efeitos das narrativas autobiográficas. Ao narrar a sua história de vida, o sujeito constitui ou ressignifica a sua identidade. As pesquisas narrativas, elas têm um potencial formativo, é o segundo tópico ali, né? Quando eu conto uma história, quando eu narro a minha vida, coisas que eu vivi, eu vou constituindo a minha identidade e ressignificando a minha identidade. Porque é um processo de reflexão. E o processo de reflexão, ele promove mudanças nas pessoas. Então, esse tipo de pesquisa, ele tem um impacto muito grande sobre o sujeito. Quando o sujeito faz a narrativa, quando ele conta a sua história de vida, ele se reconstitui. Ele se revê como sujeito, como pessoa, ele revê suas práticas, mais ou menos, dependendo da pessoa, dependendo do contexto, dependendo do fato, mas isso acontece. Narrar, elaborar, resgatar as minhas memórias e elaborar isso em forma de uma narrativa faz com que eu ressignifique a minha identidade. Isso é fenomenal. Então, aqui, no momento de narrar, que eu pergunto para a pessoa me contar alguma coisa, ela passa por um processo de reflexão que é muito formativo. Por isso que tem muita pesquisa com professores, na formação de professores, utilizando autobiografia, utilizando história de vida, trabalhando com pesquisa narrativa. Porque tem também um processo de formação. Tem um efeito formativo você narrar assim as suas primeiras experiências como professor, como que foi sua vida enquanto estagiário lá na graduação, como que é o seu trabalho como professor com as crianças com deficiência. Então, quando você narra, você ressignifica as suas experiências, tá bom? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação entre pesquisador e entrevistado, né? Eu falei para vocês que é preciso que haja um estreitamento dos laços entre sujeito e entre participante e pesquisador. O método autobiográfico se constitui, dentre outros elementos, que tem muitos, pelo uso de narrativas produzidas por solicitação do pesquisador. Então, sou eu que pergunto e a pessoa aí vai contando com base naquilo que eu pedi para ela me contar. Então, acontece que se estabelece uma forma peculiar de intercâmbio, que constitui todo o processo de investigação. Então, por isso que as entrevistas têm que ser recorrentes, as pessoas têm que se conhecer um pouco melhor, tem que estabelecer um vínculo, tem que ter confiança, para que as memórias sejam resgatadas, para que a pessoa tenha condições psicológicas, emocionais de relatar aquilo que realmente é importante. O estudo autobiográfico é uma construção da qual participa o próprio investigador. O investigador participa, gente. Razão pela qual, dada a particularidade de seu modo de produção, é seguramente a forma de máxima implicação entre quem entrevista e a pessoa entrevistada. Então, é nesse tipo de pesquisa com narrativa, esse é o tipo de pesquisa na qual ocorre mais essa implicação, ou seja, essa aproximação entre pesquisador e pesquisado. Dentre todos os tipos de pesquisa que nós já vimos, essa aqui é que cria os maiores vínculos, por que não emocionais, entre pesquisador e pesquisado. Por quê? Porque entra aqui a confiança. Mais do que a pesquisação, por exemplo. Porque lá na pesquisação eu tenho um foco muito objetivo, eu vou propor alguma coisa para a pessoa para resolver um problema. Aqui não, aqui eu estou falando da vida da pessoa. E nada mais importante para uma pessoa do que a sua própria vida, nada mais relevante para uma pessoa do que aquilo que ela vive, que ela pensa, que ela sente, que ela viveu, que ela pensou e que ela sentiu. Então, é nesse tipo de pesquisa que se estabelecem os maiores vínculos entre pesquisador e pesquisado, entre pesquisador e entrevistado. E é por isso que eu disse que eu vejo algumas de vocês fazendo esse tipo de pesquisa, porque é o perfil de muitas pessoas nessa turma. Aqui a gente não vai usar nada. Vamos para a memória. A gente usa na pesquisa narrativa a memória. Ela é o material que traz as informações. Só que a memória, gente, ela é sempre uma versão dos fatos. A memória não é o fato.
Uma situação que aconteceu em algum período ou uma situação que aconteceu ontem, ela já não existe mais. Porque o passado não existe, o passado fica para lá. Então o que eu tenho é a memória. Só que a memória ela é uma versão do que aconteceu. É muito comum, às vezes a gente passa por uma situação junto com outra pessoa, com um amigo. Estão lá duas pessoas, dois amigos, aconteceu um fato. No outro dia eles vão contar o fato. Cada um na sua casa vai contar para os seus familiares. Um vai contar dando ênfase para algumas coisas e o outro vai contar dando ênfase para outras. Então, aquelas pessoas que souberam do fato por pessoas distintas, elas vão conhecer facetas distintas do fato. Porque o que eu conto, a memória que eu tenho sobre algum fato, não é a realidade. É uma versão da realidade. É uma versão dos fatos. E, professor, então como que eu vou fazer pesquisa com isso? Nenhum problema. Porque a gente já faz a pesquisa sabendo que o que eu tenho ali é uma versão dos fatos. E não a realidade concreta. Porque a realidade concreta não existe mais. Ela já ficou para trás, já foi ontem. Ou sei lá em que período. Essa memória é ressignificada, mesmo que não intencionalmente. Não quer dizer que a pessoa esteja mentindo. Ela conta conforme aquilo que ficou, que significou para ela. Em função dos contextos que a gente já mencionou, das subjetividades dos sujeitos, porque como nós somos diferentes, nós entendemos as coisas diferentes e ressignificamos elas ao nosso modo, e principalmente em relação ao tempo, gente, ao tempo. Quanto mais tempo passa, mais distante fica a memória da realidade. Isso nós não podemos esquecer também. Tá? Quanto menos tempo, eu ainda tenho mais elementos. Quanto mais tempo passou, mais cristalizada fica aquela minha versão dos fatos. Que às vezes eu posso jurar de pé junto que foi a realidade. Mas ela foi, na verdade, aquilo que eu ressignifiquei. Eu acho que vocês estão entendendo isso, né? É muito importante a gente trabalhar com a memória. É com a memória que a gente trabalha nesse tipo de pesquisa. Mas sempre com a consciência de que eu tenho ali uma versão daquilo que aconteceu. Um momento ou um fato, gente, jamais vai se repetir. O que nós podemos aprender são algumas versões desse momento, desse fato, que são mais ou menos próximas da realidade. Lembrar não é reviver, mas repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. Então, lembrar não é reviver. Eu tenho ali algumas imagens, algumas ideias, alguns pensamentos que eu tenho hoje na minha cabeça e que eu vou usá-los para recontar essa experiência que eu tive lá no passado. As narrativas, né, essas histórias, porque a gente está falando aqui de pesquisa com história de vida, de pesquisa autobiográfica, eu vou contar a minha vida. Então, como que eu conto? Eu vou narrando. É isso que a gente chama de narrativa. As minhas respostas. Você, pesquisador, me faz uma pergunta, eu vou contar tudo o que aconteceu lá naquele período que você perguntou. Então, isso são as narrativas, as histórias contadas. E a autora do texto, ela traz aqui 4 pontos que são importantes para a gente compreender essas narrativas. O primeiro deles, a narrativa, né, a história contada, ela privilegia a realidade do que é experienciado por quem conta a história. A realidade de uma narrativa se refere ao que é real para quem contou a história. Quando eu recebo uma história que alguém me contou, quando eu escuto uma narrativa, aquilo que está me sendo contado é real para quem está contando. Eu não posso dizer que não é real. É isso que ele tem ali. Essa é a lembrança, essa é a memória que ele tem. Então, ela é real porque ela é uma memória. Ela não pode não ser fidedigna ao fato, mas é a realidade da memória da pessoa. O segundo ponto, as narrativas não copiam a realidade do mundo fora delas. Elas propõem representações e interpretações particulares do mundo. É aqui que entra a subjetividade. Se eu trabalho com história de vida, com autobiografia, eu sei que eu estou trabalhando com as subjetividades. Eu escolhi esse tipo de pesquisa para trabalhar com as subjetividades. Então, essas narrativas, elas propõem essas interpretações particulares do mundo e dos fatos, a partir da subjetividade do sujeito. O terceiro ponto. As narrativas não estão abertas à comprovação e não podem ser simplesmente julgadas como verdadeira ou falsa. Elas expressam a verdade de um ponto de vista, de uma situação específica no tempo e no espaço. Então a gente tem que ter muito cuidado,
para dizer que uma pessoa contou alguma coisa e porque eu tenho uma outra versão disso, eu vou dizer que a pessoa está mentindo. É claro que a mentira existe, mas nessa situação em que a gente está trabalhando com pesquisa, em que a pessoa conta aquilo que ela tem na memória, aquilo que ela lembra, é a verdade da memória dela. Então a gente não discute aqui, como é que eu vou comprovar isso, é mentira ou é verdade. É a verdade de um ponto de vista, de uma situação específica, de uma pessoa específica, que viveu num tempo específico, num lugar específico, ou seja, num contexto específico. As narrativas estão sempre inseridas no contexto sócio-histórico, esse é o quarto ponto. Uma voz específica em uma narrativa somente pode ser compreendida em relação a um contexto mais amplo. Então, essas narrativas, gente, elas estão sempre relacionadas com uma determinada sociedade, com um determinado período histórico. E é ali, com base nesse contexto, que a narrativa precisa ser compreendida. Eu vou deixar como tarefa para vocês a leitura do artigo. O título do artigo é Memória, Narrativas e Pesquisa Autobiográfica. É da Abraham 2003. Deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui. Está aqui, ó. Memória, Narrativas e Pesquisa Autobiográfica, da Maria Helena Mena Barreto Abraham. Ele é um artigo da revista História da Educação da UFPE lá de Pelotas, 2003. Tá? Então, assim, ó, eu quero que vocês leiam durante a semana e quem fez a leitura antes ou depois do vídeo não tem problema, tá? Porque eu já mandei ali no Google Sala de Aula e no e-mail o artigo também. Esse artigo, a autora traz esses conceitos que a gente trabalhou aqui, eu peguei bem do texto dela, mas ela também ela vai trazendo os conceitos e contando uma pesquisa autobiográfica, uma pesquisa grande que ela desenvolveu. Então ali a gente tem exemplos de como que isso se concretiza na prática da pesquisa. É bem interessante para vocês entenderem como é que se dá isso na prática, na realidade da pesquisa. E até aqui, então, eu agradeço a atenção de vocês. Em caso de dúvidas, que vocês me procurem. E acessem, gente, a nossa sala de aula virtual lá na plataforma Google. Eu mandei para vocês o código da turma. Então, com esse código, vocês entram lá, podem acessar. Lá que eu vou colocar os links dos vídeos, dos textos e todos os nossos materiais. Inclusive, as nossas avaliações vão ser feitas por lá. Tá bom? Então, um forte abraço. Já tenha um bom final de semana, embora a gente ainda se veja amanhã, na disciplina de Diversidade e Educação Inclusiva. Tá? Abraço e até mais.